Será que eu preciso seguir os 10 mandamentos? Eu acho que essas leis foram boas no passado, mas hoje nós vivemos em um mundo completamente diferente. Fala a verdade, você não acha também que as leis que Deus entregou a Moisés estão ultrapassadas? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de saber, alguma vez você já estudou os 10 mandamentos? Você pode encontrá-lo no livro de Êxodo, capítulo 20. Se você ler com atenção, você vai perceber que essas leis estão mais atualizadas do que nunca, mesmo que você não concorde com alguma delas. Por exemplo, qual dos 10 mandamentos você excluiria, se pudesse? Você acabaria com os mandamentos que proíbem matar, roubar, ou que nos orienta a honrar o pai e a mãe? Sinceramente, eu duvido que você queira excluir alguns desses, porque nenhuma sociedade pode viver em paz e harmonia sem eles. Ou talvez você gostaria de acabar com outros mandamentos, como aquele que diz para colocarmos Deus em primeiro lugar, que condena a idolatria, ou até mesmo aquele que proíbe o adultério. Eu sei que algumas pessoas gostariam de ignorar esses mandamentos, mas se fizermos isso, a nossa vida virará um caos. Ao estudar os 10 mandamentos, sabe o que eu descobri? Que obedecer a eles nos torna mais parecidos com Cristo. É claro que nós somos falhos e pecadores, e mais cedo ou mais tarde todos nós iremos pecar. E até hoje, só Jesus conseguiu obedecer fielmente os mandamentos, e por isso nós não somos salvos pela lei, e sim pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Porém, o nosso desejo de querer andar segundo a vontade do Senhor nos torna pessoas melhores a cada dia. Outra coisa que eu aprendi com os 10 mandamentos é que se todos fizessem o possível para obedecê-los, o mundo seria um lugar muito melhor, sem guerras, sem fome, sem injustiça. Veja o que a Bíblia diz. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então eu gostaria que você se perguntasse, qual é o lugar que Deus tem em sua vida? Ele é importante para você, como deve ser? Ou você está procurando ficar o mais longe possível dele por não querer abandonar o seu estilo de vida? O meu conselho é para que você não siga a multidão, porque a maioria das pessoas não querem compromisso com a verdade. Então volte o seu coração para Jesus e faça dele o Senhor da sua vida. Ele disse para você e eu entrarmos pela porta estreita, porque o caminho largo leva à perdição, e muitos têm entrado por ele. Eu sou o pastor Antônio Júnior e essa foi a dúvida do Carlos. Deus abençoe a todos. Por que nós devemos seguir só 9 mandamentos e deixar um de lado? Alguns dizem que nós devemos guardar esse dia porque Jesus fez isso enquanto esteve aqui na terra. Outros afirmam que Deus santificou o sábado antes de criar Israel e por isso é um mandamento eterno. E ainda há aqueles que defendem que guardar o sábado é uma obrigação de todos, já que no livro de Êxodo, capítulo 20, fala que os estrangeiros, e não apenas Israel, devem obedecer esse mandamento. Por isso eu quero te mostrar, baseado na palavra de Deus, se é preciso guardar o sábado ou não nos dias de hoje, tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero falar da relação entre Jesus e o sábado. É importante nós sabermos que Cristo respeitava todos os costumes do povo judeu. Tanto é verdade que ele foi circuncidado por José e Maria ao 8º dia de vida. E agora vem a pergunta, se é assim, por que todos que guardam o sábado também não foram circuncidados e não circuncidam os seus filhos? Eu não sei se você sabe, mas guardar a lei não significa apenas observar os 10 mandamentos. Esses são apenas um resumo da lei de Moisés. E é por isso que Tiago nos alertou, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A posição de Jesus sobre o 7º dia é muito clara. Leia depois na sua Bíblia Mateus capítulo 12, o versículo 1 ao 14. Cristo nunca ensinou os seus discípulos a guardar o sábado. E quem defende esse dia deve se perguntar, por que ele não fez isso, já que o mandamento é tão importante? Ao ser questionado pelos religiosos, Jesus também não fez nenhuma questão de dizer que guardar esse dia é para sempre e que deveria ser aplicado à sua igreja. Veja o que ele disse. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Perceba que a lei e os profetas permaneceram até João Batista. Por mais que ele tenha vivido no período do Novo Testamento, o ministério de João Batista obedeceu às leis do Antigo Testamento. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei do Velho Testamento, e nenhuma delas se aplica a nós hoje. Olá, meus queridos. Vocês acabaram de ouvir e acabaram de assistir esse vídeo.
Na verdade, queridos, nós temos que ter muito cuidado com falsas mensagens e falsos evangelhos, falsas pregações, falsos ensinamentos. A Bíblia nos deixa claro que os 10 mandamentos não foram quebrados. Jesus veio aqui na terra e ele guardou os mandamentos. E acima de tudo, Jesus não quebrou os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são eternos. Os mandamentos de Deus foram feitos para o nosso benefício. Foram feitos para que nós possamos andar segundo a vontade e segundo o coração de Deus. E Jesus Cristo, na sua plenitude, na sua sabedoria, no seu conhecimento, ele diz que assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará uma só letra ou um só tropeço da lei, até que tudo se cumpra. Nisso nós compreendemos que a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio cumprir a lei. Em outras versões bíblicas, diz que Jesus Cristo veio mostrar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da lei de Deus. E a Bíblia diz: quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. A Bíblia diz que os fariseus também, eles estavam contra a lei de Deus, estavam contra as normas de Deus. E a Bíblia diz: aquela pessoa que ensinar a outra pessoa a não cumprir a lei de Deus, essa pessoa será chamada menor no reino de Deus. E por consequência, a Bíblia diz que nós devemos ensinar as outras pessoas a guardar essa lei. Jesus Cristo não quebrou a lei de acordo com Mateus 5, do versos 17 ao 20, mas sim Jesus ensinou essa lei. O nosso querido pastor Antônio Júnior, ele aceita os 10 mandamentos, mas ele deixa o mandamento de lado. Mas, porém, o livro de Tiago diz: se você quebrar uma só lei, porém você quebrou todas. Ou seja, se você não aceitar uma só lei, você então quebrou toda, você invalidou todas essas outras leis. Mas nisso nós temos que perceber, queridos, que Jesus Cristo guardou a lei e Jesus Cristo também ensinou a lei. Tanto que no livro de Salmos, nós vamos ler o seguinte, na palavra de Deus: não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Nisso, o pastor Antônio Júnior quer ensinar que as leis de Deus foram abolidas, ou seja, a lei de Deus foi alterada. Mas nós temos que saber que as leis de Deus foi o próprio Deus que escreveu e entregou a Moisés. As leis de Deus foram confessadas pelos próprios lábios de Deus. Foi Deus quem escreveu as leis. Deus falou as leis. Ou seja, Deus deu a lei a Moisés. E não Moisés escreveu a lei, mas sim Deus escreveu em 2 tábuas de pedra e deu a Moisés. Nisso, o pastor Antônio Júnior, nesse vídeo que nós acabamos de ver, ele aceita claramente e diz que a lei, sim, nós devemos cumprir a lei, mas deixando de lado uma lei, que é a guarda do sábado. Mas, queridos, a Bíblia não ensina contra o sábado, mas em si a Bíblia ensina a favor do sábado. Porém, o pastor Antônio Júnior, ele não aceita o sábado e ele quer ensinar as pessoas a maneira errada das pessoas não poderem guardar o sábado. Mas primeiro eu quero te levar para o princípio do sábado. Como que surgiu o sábado? Quando vamos para Gênesis 2, do verso 1 a 3, a Bíblia diz: assim acabou a criação do céu e da terra e de tudo que nela existe. No 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho. Ele descansou nesse dia de todas as obras que ele tinha feito. Deus abençoou o 7º dia e fez dele um dia santo, porque foi nesse dia que Deus completou todo o seu trabalho de criação. Nós vamos perceber que Deus, ele quando fez o céu e a terra, a Bíblia diz que Deus descansou no sábado. Deus, quando descansou no sábado, aí Deus deu umas qualidades ao sábado. E de lembrar a você que o sábado é o único dia na Bíblia que já aparece com o nome. O restante dos outros dias na Bíblia aparece como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Mas o sábado é o único dia na Bíblia que já aparece com o nome especificado. E nós encontramos a primeira qualidade do sábado: descansou. Deus descansou no sábado, mostrando para nós que nós também precisamos de descansar no sábado. Ou seja, Deus não descansou no sábado de uma forma literal, como se fosse ele estava cansado. Não, Deus não descansou no cansaço, ou seja, Deus não estava cansado, mas ele descansou para mostrar à humanidade que nós precisamos também de repousar nesse dia.
E a segunda qualidade é que Deus abençoou. Deus, ao abençoar esse dia, Deus derramou suas bênçãos sobre o dia do sábado. Nisso, quando nós guardamos o sábado, quando nós santificamos o sábado, quando nós guardamos esse dia como dia do nosso Senhor Deus, nós recebemos as bênçãos sabáticas. E a terceira qualidade diz que Deus santificou. Deus, ao santificar o sábado, ele separou o dia dos outros. Consagrou o dia, tornando o dia sagrado. Sábado é um dia sagrado e sábado é um dia santificado por Deus. Qual é o dia estabelecido na Bíblia como dia de adoração? Quando vamos para Êxodo 20, do versos 8 a 10, diz: guarde o dia de sábado e considere-o um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias de semana. Mas o sábado é o dia de descanso, dedicado ao Senhor seu Deus. Ninguém deve trabalhar nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem mesmo o imigrante que vive nas suas cidades. A Bíblia deixa claro que o único dia estabelecido na Bíblia como dia de adoração é o sábado. Portanto, o sábado é o dia de adoração. E a Bíblia deixa claro que sábado é o dia dedicado do Senhor seu Deus. É o dia do Senhor Deus, não é dos judeus. Porém, muitos querem ensinar que o sábado é o dia do judeu. Sábado é o dia em que Deus deu aos judeus. Alguns dizem que sábado é o dia em que foi dado a Adão e Eva. Isso não é verdade. A Bíblia deixa claro, diz que o sábado é o dia do Senhor, nosso Deus. E nós devemos nos dedicar a esse dia. Portanto, o sábado é o dia estabelecido na Bíblia como o dia de adoração. Porém, o pastor Antônio Júnior, ela diz que Jesus não guardou o sábado. E isso não é verdade. Isso é mentira. E diz que Jesus quebrou o sábado, Jesus não ensinou o sábado aos seus discípulos. Isso é mentira. Quando vamos para o livro de Lucas 4, do verso 16, a Bíblia deixa claro que Jesus guardou o sábado. Diz o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde ele tinha crescido. No sábado foi à sinagoga, como era o seu costume. Ali ele se levantou para ler as Escrituras. Nós estamos a perceber algo tão importante, queridos. A Bíblia deixa claro que Jesus guardou o sábado. Jesus ensinou o sábado. E a Bíblia deixa claro, diz que segundo o seu costume. O que é costume? Costume é algo que se faz frequentemente. Costume é algo que você faz habitualmente. Costume é algo que você faz todos os dias, todas as manhãs. Por exemplo, escovar os dentes. É algo que você faz todos os dias, todas as manhãs. Então, esse é um costume que você tem. É o costume que nós todos temos. Agora, Jesus tinha como costume de ir à igreja no sábado. Porque a palavra sinagoga, nos dias de hoje, representa a igreja. Diz que Jesus ia à igreja no sábado. E quando ele chegava lá, ele lia as Escrituras. Ele ensinava as pessoas no sábado. E o livro de Atos fala em torno do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi a pessoa que se converteu ao cristianismo após a morte de Jesus e após o arrebatamento de Cristo ao céu. E olha só, os discípulos de Jesus manteram a tradição da guarda do sábado mesmo até após a sua morte. Atos 17:2 diz: Paulo foi até lá, como era seu costume. Mais uma vez nós vamos perceber o costume de Paulo. Paulo foi até lá, como era seu costume fazer, e durante 3 sábados discutiu com os judeus sobre o que estava escrito nas Escrituras. Diz que Paulo, quando foi lá no sábado, ele foi ensinar, discutiu com os judeus sobre as Escrituras, sobre os ensinamentos bíblicos. Nós vamos perceber que Paulo também guardou o sábado após a morte de Jesus. E também a Bíblia deixa claro que os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos guardaram o sábado. Quando vamos para Atos 13, do verso 14, e Atos 40, do versos 14, 42, 44, a Bíblia diz: eles continuaram em sua jornada, partindo de Perge e indo para a cidade de Antioquia, na região da Pisídia. No sábado, eles foram a uma sinagoga, mais uma vez, igreja, e se sentaram. Quando Paulo e Bernabé estavam saindo, as pessoas pediram que eles voltassem no sábado seguinte para lhes falar mais a respeito daquelas coisas. E no sábado seguinte, quase que a cidade inteira se reuniu para ouvir a mensagem do Senhor. A Bíblia logo deixa claro que o sábado é o dia em que nós devemos guardar, o sábado é o dia em que nós devemos ir adorar a Deus. Nisso, a Bíblia quer nos ensinar no livro de Atos 13, 14, 42, 44, que os apóstolos, os discípulos, todos guardaram o sábado. Então, o pastor Antônio Júnior não vem com essa de que o sábado foi abolido. Não vem com essa de que Jesus não guardou o sábado. Não vem com essa de que os apóstolos não guardaram o sábado.
Se os apóstolos não guardassem o sábado, então Paulo também não poderia guardar o sábado. E até na sua morte de Jesus Cristo, Maria e Madalena, a Bíblia diz que repousaram, guardaram o sábado, segundo o mandamento. Agora, a Bíblia deixa claro que os mandamentos de Deus, querido, não foram abolidos. E o sábado não foi abolido. E a Bíblia no livro de Atos 18, do versos 1 a 4, diz: depois disto, Paulo deixou a cidade de Atenas e foi para Coríntio. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga e tentava convencer tanto os judeus como aqueles que não eram judeus. Que mensagem maravilhosa que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia diz: todos os sábados, Paulo ia na sinagoga, ia na igreja. Queridos, não devemos nos deixar enganar pelo esse falsos ensinos que os nossos pastores do outro lado têm ensinado. Não devemos deixar que as pessoas possam nos ensinar coisas erradas, mas sim, vamos com a Bíblia, querido, vamos buscar a luz da Bíblia. Veja só, qual é o dia em que hoje nós devemos guardar? A luz da Bíblia. Isaías 56, 4 diz: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. A Bíblia é clara, diz que todos aqueles que guardam o sábado abraçam a aliança de Deus, ou seja, abraçam o pacto com Deus e fazem aquilo que agrada a Deus. Querido, nós como seres humanos, a nossa maior tarefa, a nossa maior missão é agradar a Deus, é viver nos preceitos de Deus, é viver com a vontade de Deus, é viver segundo o coração de Deus, é viver segundo aquilo que Deus quer. Então, a Bíblia deixa claro, diz que porque assim diz o Senhor aos eunucos. Eunucos quer dizer pessoas, gente que guarda os meus sábados. A Bíblia deixa claro, diz que escolhem aquilo que me agrada. Guardar o sábado é fazer aquilo que agrada a Deus. Guardar o sábado é fazer a vontade de Deus e não a vontade humana. E a Bíblia deixa claro no livro de Ezequiel 20, do versos 12 a 20, diz: também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia já deixa claro que o sábado é o dia do Senhor e nós temos que santificar esse dia, temos que guardar. E a Bíblia diz: quando nós guardamos o sábado, nós somos santificados pelo Senhor. E também o sábado serve de sinal para nós e o nosso Deus. E a Bíblia deixa claro mais uma vez, diz que quando se levantar o anticristo, no reinado dele, a Bíblia deixa claro que as pessoas serão forçadas a guardar um outro dia para além do sábado. E ao fazer isso, receberão o sinal da marca da besta. E a Bíblia diz que o sábado, nesse caso, será também um sinal entre Deus e o seu povo. E porém, hoje nós guardamos o sábado como o dia sagrado de Deus. Mas deixe-te dizer uma coisa, preste muita atenção, eu não quero te equivocar e não quero que você caia no erro. O sábado não salva. Sábado não salva. Guardar o sábado não garante a salvação. Não. Mas sim, guardar o sábado é uma ordenança, é uma lei que Deus nos deu. É algo que nós devemos fazer para o nosso bem. Porque a Bíblia diz no livro de Marcos 2, do versos 27 a 28. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus é o dono do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. E o sábado foi feito por causa de nós. Foi feito para o benefício humano. O sábado foi feito para o nosso benefício. Por isso, querido, eu e você temos que guardar o sábado. Querido pastor Antônio Júnior, eu deixo um recado para si. A Bíblia é clara em ensinar sobre o sábado. A Bíblia é clara em ensinar sobre os mandamentos de Deus. Por isso, nós como líderes, somos espelho para as pessoas. Somos espelho para a humanidade. Somos espelho para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem. Por isso eu quero aconselhar assim, meu querido pastor, que nós devemos apresentar a mensagem de Deus como ela é. E não devemos escolher a Bíblia. Ou seja, não devemos escolher que essa parte me faz bem, essa parte não me faz bem, então não posso ensinar. Vamos apresentar às pessoas a mensagem de Deus como ela é. Porque a Bíblia diz que os líderes que não ensinam a verdade serão destruídos. Ezequiel 9, do verso 4, diz a palavra de Deus. E o Senhor disse-lhe: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Enquanto eu estava, ele disse aos outros: passai pela cidade, através dele, e executai a matança. Não tenhas dó nem compaixão. Matai idosos, moços, moças, crianças, mulheres, até exterminá-lo. Mas não vos aproximeis de ninguém que tenha um sinal. E começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam adiante do templo.
a Bíblia deixa claro que quando Cristo vier na sacudidura, os líderes serão primeiro, os pastores serão primeiro, os anciãos serão primeiro, pois são eles que transmitem a mensagem de Deus. E aqui a Bíblia deixa claro, todos os que ensinam heresias, todos os que ensinam doutrinas falsas, todos que ensinam contra a Bíblia, serão destruídos. E a Bíblia diz, começai pelo meu santuário. Quando a Bíblia diz que começai pelo meu santuário, a Bíblia está dizendo, começai pelo povo de Deus, começai pela igreja. Por isso, querido, pastores, nós temos que ensinar a verdade e não a mentira. E por isso, essa foi mais uma mensagem que eu queria transmitir a vocês. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e deixar aquele seu like, pois é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E também, deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o estudo que nós tivemos hoje. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e procure guardar o sábado, porque o sábado é o dia bíblico, o sábado é o dia estabelecido na Bíblia. Um forte abraço e até lá.